Em uma época em que prodígios celestiais eram uma realidade tangível, o discípulo João se depara com um risco letal que desafia a própria cognição humana. Ele é arremessado em um caldeirão de óleo fervente. Sim, você compreendeu corretamente. João, o seguidor querido, encara a morte iminente em uma cena que desafia a lógica e o entendimento. Contudo, o que se segue é extraordinário. João emerge do caldeirão ileso, impassível diante da chama ardente que deveria consumi-lo. Sua sobrevivência é nada menos que um prodígio, uma manifestação do poder divino que transcende todas as leis naturais conhecidas pela humanidade. E é essa narrativa de sobrevivência milagrosa que iremos explorar. Nesta apresentação, vamos nos aprofundar no relato bíblico, examinar as circunstâncias que culminaram nesse evento incrível e extrair lições valiosas sobre fé, perseverança e o poder inabalável de acreditar. Então, acompanhe-nos enquanto desvendamos o mistério de como o apóstolo João sobreviveu ao ser fervido em óleo. Se você se interessa por esse conteúdo, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos ao vídeo. Para compreender plenamente a história do apóstolo João e sua sobrevivência milagrosa, é fundamental nos situarmos no contexto histórico e religioso em que ele viveu. Estamos falando de uma era marcada por eventos cruciais na história da humanidade e no surgimento do cristianismo como uma nova e poderosa força espiritual. No século I d.C., o mundo mediterrâneo estava sob o domínio do Império Romano, uma vasta e poderosa entidade política que exercia controle sobre grande parte do mundo conhecido. Sob o governo romano, as culturas e religiões locais frequentemente coexistiam, embora sob a supervisão e influência da autoridade imperial. É nesse contexto que surge Jesus de Nazaré, cujo ministério público e ensinamentos revolucionários desafiaram as estruturas religiosas e sociais da época. João, o apóstolo, emerge como uma figura central nesse movimento, testemunhando diretamente os milagres e as palavras de Cristo. Mas antes disso, vamos entender quem era João. O apóstolo João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia, no norte de Israel. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo na profissão de seu pai, um homem próspero no negócio da pesca. Desde cedo, João foi exposto aos rigores da vida cotidiana e aos desafios de sustentar sua família. É interessante notar que João, junto com seu irmão Tiago, era inicialmente um seguidor de João Batista, o pregador que anunciou a vinda do Messias. Para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas é importante esclarecer que João, filho de Zebedeu, o apóstolo e discípulo de Jesus que estudaremos no vídeo de hoje, não deve ser confundido com João Batista, o pregador ascético que preparou o caminho de Jesus para o seu ministério. Embora ambos tenham o mesmo nome, são figuras distintas com papéis e contextos históricos diferentes dentro da narrativa bíblica. João Batista, frequentemente chamado o Batista, era conhecido por seu estilo de vida austero no deserto, seu batismo de arrependimento e sua proclamação da vinda do Messias. Ele foi um precursor de Jesus, anunciando sua chegada e preparando as pessoas espiritualmente para recebê-lo. Por outro lado, João, filho de Zebedeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos. Ele testemunhou os milagres de Jesus, ouviu seus ensinamentos profundos e compartilhou momentos íntimos com o Mestre. Sua proximidade com Jesus o tornou uma figura central no cristianismo primitivo, conhecido por sua devoção inabalável e seu papel significativo na transmissão dos ensinamentos de Jesus após sua morte e ressurreição. O encontro de João e Tiago com Jesus é uma narrativa marcante no Novo Testamento, registrada em diversos evangelhos sinópticos. Este momento crucial não apenas marcou o início de uma jornada transformadora para os dois irmãos, mas também teve um impacto significativo na história do cristianismo. A narrativa começa com João e Tiago exercendo sua profissão de pescadores nas águas do Mar da Galileia. Eles trabalhavam lado a lado com seu pai, Zebedeu, em seu barco, seguindo os passos da tradição familiar. Como pescadores, estavam familiarizados com a rotina árdua e desafiadora de lançar as redes ao mar em busca de uma boa pesca. Num dia aparentemente comum de trabalho, João e Tiago estão concentrados em suas tarefas quando algo extraordinário acontece. Jesus de Nazaré, o famoso rabino e pregador que já havia começado a atrair atenção por seus ensinamentos e milagres, aparece à beira do mar. Jesus, com seu carisma e autoridade magnéticos, chama os dois irmãos para se tornarem seus discípulos. Ele os convida a segui-lo. A resposta de João e Tiago é imediata e decisiva. Sem hesitar, eles deixam para trás suas redes e seu pai e seguem Jesus, prontos para embarcar numa jornada de fé e serviço. A passagem bíblica registrada em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, descreve o relato. Enquanto Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então ele lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e o pai e o seguiram. Esse momento de encontro e chamado representa uma virada decisiva em suas vidas, uma transformação que os levaria a abandonar sua vida anterior e se dedicar inteiramente ao serviço do Messias. A partir desse ponto, João e Tiago se tornam discípulos dedicados de Jesus, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e compartilhando de sua missão de proclamar o reino de Deus. Eles caminham ao lado de Jesus, aprendendo com ele, sendo desafiados por ele e sendo transformados por sua presença e seu amor. A identificação do apóstolo João como um dos discípulos mais próximos de Jesus é um aspecto crucial da sua história e influência dentro do cristianismo primitivo. Desde os primeiros relatos do Novo Testamento, João é retratado como um dos poucos discípulos que estiveram intimamente ligados aos momentos mais importantes e íntimos da vida de Jesus. Em várias passagens dos Evangelhos, João é mencionado como parte do círculo interno de discípulos de Jesus, junto com Pedro e Tiago, o irmão de João. Esse trio, por vezes, é convidado a testemunhar eventos significativos que os demais discípulos não testemunham, como a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 36, lemos: Foram então para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Então lhes disse: Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Do mesmo modo, durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, João, Pedro e Tiago são os convidados a acompanhar Jesus. Em Mateus, capítulo 17, versículo 1, lemos: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Vale lembrar que João também estava presente em momentos-chave da vida de Cristo, como durante a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, um dos principais frequentadores da sinagoga local, se aproximou de Jesus em desespero, implorando-lhe para curar sua filha que estava à beira da morte. Jairo acreditava firmemente no poder de Jesus e na esperança de que ele poderia salvá-la. Jesus, tocado pela fé de Jairo, concorda em acompanhá-lo até sua casa para ajudar. Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, uma multidão o cerca, ansiosa para ver milagres ou ouvir suas palavras. Em meio à agitação, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos se aproxima de Jesus por trás e toca suas vestes, acreditando que isso a curaria. Jesus, sentindo o poder fluir dele, vira-se para a mulher e a tranquiliza, dizendo que sua fé a curou. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, alguns mensageiros chegaram da casa de Jairo para informá-lo de que sua filha morreu e que não há mais necessidade de incomodar Jesus. No entanto, Jesus encoraja Jairo, dizendo: Não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chega à casa de Jairo, ele encontra uma multidão de pessoas chorando e lamentando a morte da menina. Ele entra na casa acompanhado por Pedro, Tiago e João, novamente os 3 discípulos mais próximos. Jesus vai até o quarto onde a menina jaz e diz: Menina, a ti te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levanta e começa a andar, para grande espanto e alegria de todos os presentes. É maravilhoso notar como o relacionamento de João com Jesus é caracterizado por uma proximidade e intimidade únicas. João é frequentemente referido como discípulo amado, uma expressão que sugere um nível de afeição e confiança especial por parte de Jesus. Em momentos cruciais da vida de Jesus, como na última ceia, João é descrito como aquele que se reclinou no peito de Jesus, indicando uma ligação profunda e íntima entre os dois. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, detalha: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. A personalidade de João também é explorada nos relatos bíblicos, revelando traços de lealdade, coragem e devoção. Ele é retratado como alguém com um forte senso de propósito e compromisso com a causa de Jesus. Sua presença ao lado de Jesus durante momentos de perigo e desafio, como na crucificação e na prisão, demonstra sua coragem e determinação em permanecer fiel ao Mestre, mesmo diante das adversidades.
O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, registra este momento comovente. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa demonstração de amor e fidelidade é profundamente comovente, pois, mesmo diante da ameaça à própria vida, João permaneceu ao lado de Jesus até o último momento. Além disso, a presença de João na crucificação destaca sua profunda compreensão espiritual e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus. Enquanto testemunhava o sacrifício supremo de seu mestre, João refletia sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus, encontrando força e significado naquela hora sombria. Os líderes judeus, alarmados com o crescimento do movimento cristão e desconfiados de sua mensagem de salvação em Jesus Cristo, buscaram reprimir e perseguir os seguidores de Jesus. João, como um dos principais líderes da igreja primitiva, tornou-se um alvo específico dessa perseguição. As autoridades romanas também começaram a ver o cristianismo como uma ameaça ao seu domínio e autoridade. Os seguidores de Jesus eram acusados de perturbar a ordem pública e de se recusar a prestar culto ao imperador, o que era considerado um ato de traição contra o Estado. João e os outros apóstolos enfrentaram prisão, tortura e até mesmo a morte por causa de sua fé, mas sua determinação em pregar o Evangelho não diminuiu. Nesse contexto, surge a história de João sendo jogado em um caldeirão de óleo fervente. Embora não seja encontrada nos relatos bíblicos canônicos, essa história é registrada em tradições cristãs antigas e escritos históricos, que destacam a importância da fé mesmo diante do perigo extremo. De acordo com essas tradições, João foi lançado no caldeirão ardente por ordem do imperador romano Domiciano, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. O motivo por trás desse ato de perseguição foi a fidelidade de João ao cristianismo e sua recusa em renunciar à sua fé em Cristo. Domiciano, que se considerava divino e exigia a adoração como imperador, via os seguidores de Jesus como uma ameaça ao seu poder e à sua autoridade. Ele promulgou leis rigorosas contra os cristãos e ordenou perseguições generalizadas para tentar suprimir o crescimento da religião cristã. João, sendo um dos apóstolos mais proeminentes e conhecidos, se tornou um alvo particular para as autoridades romanas. Sua liderança na comunidade cristã e seu testemunho incansável sobre Jesus Cristo o tornaram uma figura influente e, portanto, uma ameaça aos interesses do governo romano. Sendo assim, João foi preso, torturado e lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. O calor abrasador e o vapor sufocante parecem anunciar sua sentença de morte iminente, enquanto aqueles que testemunham esse ato de brutalidade aguardavam o inevitável desfecho. No entanto, é neste momento de desespero que ocorre um milagre. Quando os guardas retornam para remover o corpo, João emerge do caldeirão ileso, sem qualquer dano causado pelo fogo abrasador. Sua pele não é queimada, seus membros não são afetados pelo calor escaldante e é como se uma mão invisível tivesse intervindo, protegendo-o do perigo mortal que o cercava. Essa sobrevivência milagrosa não apenas confunde e atordoa aqueles que testemunham o evento, mas também serve como um testemunho vivido do poder de Deus agindo em favor daqueles que o servem com devoção. João, como tantos outros mártires da fé, enfrentou o martírio com coragem e fé inabalável, confiando na promessa de que nada poderia separá-lo do amor divino. Essa história continua a inspirar e fortalecer os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos, a mão protetora de Deus está sempre presente para aqueles que confiam nele. A sobrevivência milagrosa de João é mais do que uma história de triunfo sobre o perigo físico, ela nos remete e faz paralelo com a narrativa de livramento miraculoso de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. A Bíblia relata, em Daniel, capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus, se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor e foram lançados em uma fornalha ardente como punição por sua fidelidade a Deus. No entanto, mesmo diante do calor insuportável do fogo, eles não são consumidos. Em vez disso, uma figura semelhante a um filho dos deuses os acompanha dentro da fornalha, e eles saem ilesos, sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Ambos os eventos demonstram o poder soberano de Deus sobre as circunstâncias e sua capacidade de proteger os fiéis em meio ao fogo e à adversidade. Diante da bravura e da firmeza de João em sua fé, as autoridades, insatisfeitas com os resultados da tortura do apóstolo, tomaram uma decisão drástica: exilá-lo para a remota ilha de Patmos. Vendo que João não se dobraria diante da pressão e da ameaça de morte, optaram por afastá-lo da sociedade e da comunidade cristã, na esperança de silenciar sua voz e minar sua influência.
O exílio de João representou não apenas um ato de punição, mas também uma tentativa desesperada de conter o impacto de sua mensagem e impedir que sua fé inspirasse outros a desafiar a autoridade e a se voltar para Cristo. O exílio de João na ilha de Patmos foi um período marcante em sua vida, repleto de significado espiritual e revelações divinas. Condenado por sua fé em Cristo e sua proclamação do Evangelho, João foi enviado para essa remota ilha como uma forma de suprimir sua influência e impedir sua pregação. No entanto, o que parecia ser um gesto de punição por parte das autoridades acabou se tornando um momento crucial na história da Igreja cristã. Durante seu exílio em Patmos, João experimentou uma profunda comunhão com Deus e recebeu visões extraordinárias que viriam a compor o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação. Essas revelações divinas foram concedidas a João como uma mensagem para as igrejas da época e para as gerações futuras, revelando o plano soberano de Deus para a história humana e o destino final da criação. Enquanto estava em Patmos, João não se resignou ao isolamento e ao desespero, mas continuou a testemunhar sua fé e proclamar a mensagem do Evangelho entre os habitantes da ilha. Mesmo em meio às dificuldades e à solidão do exílio, sua determinação em servir a Deus permaneceu inabalável, e seu testemunho cristão resplandeceu como uma luz em meio às trevas. As revelações divinas que João recebeu em Patmos revelam a soberania de Deus sobre todas as coisas e a vitória final de Cristo sobre o mal e o pecado. Essas visões ofereceram conforto, encorajamento e esperança tanto para João quanto para a igreja, fortalecendo sua fé e preparando-os para os desafios que enfrentariam no futuro. Assim, o exílio de João em Patmos não apenas demonstrou a perseverança e a fidelidade do apóstolo diante da adversidade, mas também resultou em uma das obras mais significativas da literatura bíblica e em uma fonte de inspiração e orientação espiritual para os cristãos ao longo dos séculos. Seu período de exílio foi um tempo de comunhão íntima com Deus e de serviço fiel ao seu reino, deixando um legado duradouro de fé, coragem e compromisso com a verdade. A vida de João é um testemunho poderoso da fé inabalável e da proteção divina. Desde os primeiros dias de seu chamado por Jesus até os momentos finais de sua vida, João enfrentou inúmeras provações e perseguições, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Das experiências de João, podemos extrair várias lições espirituais valiosas. Sua vida nos ensina sobre a importância da confiança inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos situações impossíveis. Assim como João experimentou a proteção divina em meio ao perigo, também podemos confiar na providência de Deus em nossas próprias vidas, sabendo que Ele é capaz de nos livrar do mal e nos sustentar em todas as circunstâncias. A história de João também nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante da adversidade e da perseguição. Assim como ele nunca renunciou ao seu compromisso com Cristo, devemos permanecer fiéis ao Senhor, independentemente dos desafios que enfrentamos. A sua coragem, perseverança e lealdade nos inspiram a confiar em Deus e a continuar nossa caminhada de fé, mesmo diante das maiores provações. Que a história de João nos inspire a seguir seu exemplo. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que aparecerão a seguir para continuar nos acompanhando. Até a próxima!